Meu nome é Renato e eu tô construindo uma startup do zero. A ideia? Uma rede social para esporte que a gente faz em grupo. Marcar jogo, achar quadra, participar de campeonato, no futebol, basquete, no vôlei. Minha meta é documentar todo o processo, o que dá certo e o que dá errado, da forma mais autêntica possível. Eu sempre imaginei que marcas como Nike e Adidas tivessem uma rede social assim, mas já que elas não fizeram até hoje, eu mesmo tô construindo. Então valeu por acompanhar essa jornada e eu espero que você goste. O desafio hoje é desenhar a tela de gerenciamento do time e conseguir criar uma interface de usuário boa o suficiente para o usuário conseguir entender as conexões e as coisas que ele pode fazer para com o time. Ver os jogos, agendar um jogo, ver os jogadores, adicionar um jogador, calendário, mapa dos jogos e assim vai. Eu vou tentar remeter todas as relações dentro dessa página com foco no que o time mais precisa, que eu imagino num primeiro momento, que é o gerenciamento dos jogos e dos jogadores. Então, logo no começo da semana eu já tive uma notícia boa, que foi todo o time de desenvolvedor de aplicativo da empresa que eu trabalhava foi desligado e eu sou desenvolvedor de aplicativo. Com isso, eu saio da empresa e também tenho que devolver essa belezinha aqui. Mas já comprei outro porque não vai dar para ficar sem. E para ajudar, a senhorita Apple não está ajudando e ela não liberou a conta do desenvolvedor ainda, então eu já fiz aquele pagamento de $100, que por sinal é muito caro, pelo menos eu acho muito caro, o da Google é $25. Eles não liberaram o acesso ainda à conta do desenvolvedor. Então está bloqueando algumas tarefas, principalmente a de login com o telefone e a de notificações, porque as notificações nos aplicativos do iOS você precisa de uma conta do desenvolvedor. Mas de modo geral, a gente conseguiu desenvolver essas tarefas, elas foram testadas tanto no Android quanto no iOS. E agora só a senhorita Apple liberar os presidiários aí que vai dar tudo certo. Então a gente fica bloqueado por enquanto. Essa era para ser uma semana que eu deveria ter programado muito mais, ou deveria ter botado a mão na massa, igual eu já tinha comentado, né, de que minha sensação de progresso ela está associada com o quanto eu faço código. Como eu não fiz muito código, a sensação de progresso não é alta. Porém, antes a gente já tinha feito o refinamento, né, com o time das funcionalidades de criação, então criar time, criar jogo, criar uma competição e criar lugar. E agora eu preciso refinar a visualização dessas funcionalidades. Então eu criei um time, eu preciso ver o time. Eu criei uma competição, eu preciso ver uma competição. E foi exatamente isso que eu construí. Eu fiz os wireframes da competição. Então a gente refinou, eu passei no caso o refinamento da competição com o pessoal. Tem algumas coisas pendentes, mas o refinamento foi bem proveitoso, principalmente porque a gente tem um novo QA. Fiz a tela então de resumo, quando você entrar na competição é isso que você vai ver. A tela de jogos, então a lista de jogos dessa competição. E a tela de times. Tem coisa que vai ficar pendente aqui, porque a gente vai descobrindo conforme a gente constrói e também interagindo com o cliente. Mas o importante é que eu tenha uma primeira versão ou algo para poder interagir com o cliente. Porque se eu for interagir com ele e não tiver nada para poder mostrar, ele não vai me dar atenção e não vai servir de nada a nossa chamada ou reunião. Então quando eu pego, construo alguma coisa, mostro para ele, fica muito mais fácil a interação. E aí ele começa a interagir em cima daquilo que eu construí. Então mesmo sendo uma versão básica, já é o suficiente para a gente ter progresso. Isso para a competição. Para o time, teve uma coisa legal, que eu desenhei também, né, os mesmos itens, só que eu coloquei uma funcionalidade que vai me dar monetização, que, resumidamente falando, é o controle de formação ou possíveis formações daquele time para competições e jogos diversos. E por que eu falo que é importante ressaltar a monetização aqui? Porque eu preciso ganhar dinheiro com o aplicativo para poder manter a empresa. Então isso aqui provavelmente vai ser uma funcionalidade paga que me permite monetizar do lado do time. Competição vai ter monetização também, jogadores e locais também. Mas eu acho que o time vai ser o mais importante agora no começo. E para finalizar, mais uma vez eu venho falar aqui dos testes, que é a terceira vez que eu falo que defini um padrão. Mas dessa vez, na verdade, eu coloquei um elemento a mais no processo. O que estava acontecendo? O Rafa escrevia os testes, ele me mandava por mensagem de chat, eu revisava, mandava para ele de volta. Aí ele tinha que alterar mais uma coisa, mandava para mim e ficava nisso. E aí você já deve ter visto aqueles memes, né? Tipo, TCC versão final, TCC versão final 1, TCC versão final definitivo, TCC versão final eu não aguento mais essa merda. Tava mais ou menos nesse estilo. E é muito engraçado porque eu sou programador e eu sei disso. Era só usar o Git. Foi o que eu fiz. Coloquei todos os cenários de teste no GitHub para poder fazer o versionamento e ficar muito mais fácil. A pergunta é, por que eu não pensei nisso antes? Não sei. Então, agora a gente tem... Então agora a gente tem os templates, eles estão no Git. E aí todo novo cenário de teste é uma PR nova. Seguindo esse template, aí eu reviso e o Rafa e o novo QA, que é o Vitor, fazem as alterações direto por lá.
Então estou implementando no cenário de teste o processo de construção igual é feito no código. Vai ter gente que vai falar que eu vou estar fazendo uma burocracia muito grande, mas eu estou fazendo algo com qualidade, então eu confio nisso e é o que estou pagando, então é isso. Esse foi o Progresso da semana 5, espero na próxima semana botar muito mais a mão na massa e fazer código, até porque eu gosto, mas de modo geral temos um membro a mais na equipe, eu tenho uma pressão maior de fazer isso dar certo porque agora eu estou desempregado e é isso. Valeu por acompanhar, espero que você tenha gostado e até mais.